já vai aos Estados Unidos conversar com o Eduardo Barão, que acompanha de Washington a repercussão nos Estados Unidos dessas tarifas e dessa lista de exceção e agora dessas negociações que o governo está esperançoso para colocar outros produtos, como o café, a carne, que ficaram de fora dessa lista e estão, portanto, com o tarifaço vigente a partir do próximo dia 6. Barão, seja bem-vindo, bom trabalho por aí, viu? Quais as informações? Fala, Frumento, boa tarde para você, para Adriana, para todo mundo aí no Brasil. O Túlio passou aí, né, toda a história que está rolando nesse instante da negociação entre os dois países. Tudo indica que o café vai entrar. Isso pode acontecer, inclusive, já nas próximas horas. Há uma pressão não só dos produtores, cafeicultores do Brasil, mas também da associação que representa o setor aqui nos Estados Unidos. Hoje o Brasil é o principal exportador, ou no caso aqui dos Estados Unidos, os Estados Unidos importam a maior quantidade de café do Brasil. Também importa da Colômbia, do Vietnã, mas é um mercado que o próprio governo americano admite que qualquer mudança vai impactar diretamente no preço do café. Já no caso da carne, a situação é um pouco diferente. Por quê? Os pecuaristas americanos festejaram a decisão da carne não aparecer na lista de isenção. Eles entendem que o produto que vem do Brasil compete diretamente com a carne americana. Para mim, para muita gente é melhor do que a carne americana, mas evidentemente talvez eles não consigam emplacar. E o que pode acontecer, alguns produtos que foram colocados naquela lista de quase 700 também saírem. E há uma discussão especificamente sobre o caso da aviação civil. Ontem as ações da Embraer dispararam, né, em meio a essa colocação por lá, mas não está garantido. Então, se muita gente está tentando emplacar novos produtos para entrar nessa isenção dos 50%, é possível que alguns produtos saiam dessa lista também, antes dessa lista começar a valer a partir da quarta-feira da semana que vem. Mas de hoje até lá, outras situações estão em xeque aqui envolvendo as tarifas não só do Brasil, mas dos outros países. Uma delas é uma decisão do Tribunal de Apelações aqui de Washington, que pode melar, mesmo que momentaneamente, né, a tarifação do presidente Donald Trump. Por quê? Porque o decreto que ele assinou é um decreto de emergência. E esses juízes que ainda vão decidir podem entender que não se trata de uma situação de emergência. Aí o caso vai para a Suprema Corte americana. E aí os juízes da Suprema Corte que vão decidir. Além disso, tem aquela questão que a gente falou do Congresso dos Estados Unidos, né, dos senadores que a gente conversou aqui em Washington, que disseram que vão entrar contra a decisão do Trump imediatamente após ela chegar ao Congresso. Os senadores também entendem que não se trata de uma questão de emergência, como o Trump colocou no seu decreto. Então poderemos ter duas brigas, uma já está rolando no judiciário americano e outra envolvendo o Congresso dos Estados Unidos. Ô Barão, boa tarde para você. Queria pontuar duas questões com você. Uma em relação aí ao tarifaço, que eu acho que a palavra que paira nesse momento é a incerteza, porque você celebra num dia que as aeronaves, os aviões da Embraer ficaram fora do efeito desse tarifaço, mas pode a qualquer momento ter isso de volta. E incerteza é o pior ingrediente para você tomar decisões no mundo dos negócios. Então, essa incerteza pairando é muito ruim, de qualquer forma, para o Brasil. O que entra, o que sai, entrou, pode sair e fica aquela confusão. Então, do ponto de vista do tarifaço, queria que você comentasse isso com a gente. E também, já te emendando aqui uma pergunta para já te passar a palavra, como é que foram as repercussões em relação à Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes? Então vamos lá, Adriana. Essa incerteza está desde o começo do governo Trump, não Sim. só com relação ao Brasil, mas com relação aos outros países. Então é uma montanha-russa, né? É uma gangorra. Cada dia é um país diferente, cada dia é um produto diferente. Então, você tem toda a razão. É muito complicado para você ter uma previsibilidade, uma certeza do que vai acontecer amanhã. E a gente sabe muito bem que quem negocia, né, sabe que precisa ter uma certeza. Quanto vai custar aquele produto? Vai estar mais caro, com imposto maior? Vai estar mais barato? Tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis. Mas é o que tem acontecido durante esse período do governo Trump. Então é bem possível que até quarta-feira da semana que vem, quando teoricamente essas tarifas vão entrar em vigor, a gente tenha alguma mudança nessa lista, entrando ou saindo novos produtos. Com relação à Lei Magnitsky, a gente teve novas afirmações aqui de senadoras republicanas que emitiram uma carta contrária à decisão do governo dos Estados Unidos, entendendo que o ministro Alexandre de Moraes não deveria estar com o nome nessa lista aqui dos Estados Unidos. É uma ação específica até agora. Ontem a gente viu, inclusive, um bilionário inglês que foi o maior incentivador dessa lei,
dizendo que está tudo errado, que ela não deveria ter sido usada no caso do ministro Alexandre de Moraes. Então, são situações que a gente tem acompanhado, envolvendo o presidente americano Donald Trump, e essas incertezas não só com relação à questão jurídica, mas também com relação à questão comercial. Tá certo, Barão. Qualquer novidade aciona a gente. Se o café entrar na lista, você avisa a gente, apesar de sabermos que entra, sai, a gente vai ficar nessa montanha-russa, como você disse, nesse cai, não cai aí dessa lista. Obrigada, viu? Eu já contaria o café nessa lista, viu, Adriana? Eu comprei 3 sacos no final de semana antes de vir aqui para Washington, imaginando que o preço ia disparar, mas eu acho que não vai subir, não. Bom trabalho para vocês. Jornalista sem café não funciona, né, Barão? Fez bem de garantir o seu. Não. Obrigada, querido. Não dá. Até mais.